Pessoal, retomando então, como resultado dos modelos ou dos mais diferentes modelos que nós vamos empregar, tá? De acordo com o modelo, de acordo com a tarefa, nós teremos resultados diferentes que podem ser números reais, porcentagens, gráficos, parâmetros de modelo matemático, como eu já tinha falado, tá? Então, só para ilustrar, tá aqui um exemplo de um modelo em que tem uma porcentagem, aqui não tem percentual, né, mas seria porcentagem de vezes que aparece chocolate, Coca-Cola e açúcar para determinar qual que é a frequência do padrão de compra desses caras. E tem outras medidas numéricas aqui para determinar a associação, como nós veremos. Tá? Formato de gráficos, pode ser gráfico de barra, contabilizando o total, pode ser a variação de determinadas categorias aí ao longo do tempo, ou de valores ao longo do tempo também, no caso de séries temporais, tá? Então aqui, peguei um exemplo de um TCC nosso, né, que tentava avaliar polaridade sobre o Grêmio na rede social, tá? Então a gente viu que o pessoal começou a falar mal, provavelmente começou a ganhar jogos, aí começou a diminuir a quantidade de críticas e aumentou aí a quantidade de falas positivas. Então, analisando esses gráficos, eu já sei que pessoal, no total, nesse período, está falando mais bem que mal, mas a gente percebe a evolução também, analisando uma série temporal, que evolução desse conceito, de um conceito ao longo do tempo. Tá? Aqui um outro exemplo de série temporal, que é aqui o consumo de energia elétrica, tá? Ao longo do tempo, retirado daquele livro. Então a gente vê que a tendência de consumo elétrico, só analisando o gráfico, né, a gente vê que é uma tendência de crescimento ao longo dos anos, tá? E que é sazonal, né? Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tem um padrão de estado, provavelmente, acho que durante o inverno, se eu não me engano, o pessoal usa mais chuveiro elétrico e etc. Parece que sobe mais. Hoje em dia parece que já está meio não tão desnivelada assim por conta do ar-condicionado no verão, tá? Mas de fato a gente consegue analisar um simples gráfico, tá? E já ver um resultado interessante. No caso da predição em séries temporais, né? Se a gente pegar aqui um Time Series Forecasting, forecast é de predição, tá? Pode pegar, por exemplo, uma série temporal qualquer e os resultados das predições futuras das séries temporais. Algum coloca um desvio padrãozinho aqui para das predições, tá? Mas de fato a gente vai ter esse resultado aí de forma gráfica. Tá? Coeficientes de parâmetros de modelos, como a gente viu, né? Então, por exemplo, aqui não está infelizmente o comi o W2 aqui, mas enfim, aqui está um 10 para esse gasto com TV, ou 1 para o gasto com rádio. Já consegui inferir que o impacto da propaganda em TV é 10 vezes, 5 vezes maior, ou aproximadamente 5 vezes maior que a do rádio, pela diferença dos coeficientes. Eu explicarei, obviamente, mais para frente o que significam esses coeficientes. Ok? E aí a gente tem dois tipos de decisões também que são suportadas pelos SADs, tá? Que são as decisões programadas, tá? Decisão programada, tá? Aí já é um tipo de decisão que pode ser suportada por um sistema, mas não tem tanta beleza assim com relação a analisar dados, modelo matemático, etc. Até pode ter alguma certa análise de dados, mas é algo muito simples, tá? Então, são tomadas apenas aplicando regra, procedimento ou método quantitativo. Por exemplo, hora que o estoque chegar abaixo de um determinado insumo, chegar abaixo de 100, você gera um alerta, tá? Ou gera ou pode até fazer uma compra automática, se for o caso, mas você gera um alerta para o tomador de decisão ali de nível mais baixo lá, falou, opa, estoque zerou, quer comprar? Não é bom comprar? E etc. Enfim, depende do funcionamento do sistema, tá? Mas algo que foi feito literalmente via de regra, tá? Ou utilizando alguma regra. E aí você tem também as decisões não programadas, tá? Que já são coisas que é mais difícil você fazer uma regra manual, tá? Então aquela questão de um cliente vai deixar minha empresa ou não vai? É difícil se estabelecer, se aconteceu tal coisa, etc., meio com intuição, tá? Ou
qual que é o padrão de compra do cliente. Difícil da minha cabeça sair esse padrão de compra do cliente. Vai ser com base em análise de dados, tá? Para tomar uma recomendação, enfim, aqui eu coloquei alguns exemplinhos melhores aqui, que é determinar o programa de treinamento para o novo funcionário, decidir se eu vou fazer uma nova linha de produção ou não, tá? O que acontece, tá? O lucro, otimização, etc. Se instalar o novo sistema de tecnologia de poluição, melhorar a localização para se construir uma fábrica ou não, se eu devo ou não emprestar dinheiro para um cliente, tá? Então são decisões um pouco mais difíceis de serem feitas apenas com regras manual. É interessante aí você de fato apresentar esse tipo de conhecimento para o tomador de decisão, tá? Bom, dentro dos algoritmos ou das abordagens, tá? Ou dos modelos matemáticos de aprendizado de máquina, de extração de padrões, para fazer isso daí, muitos deles, tá, envolvem um processo, tá, de otimização por trás. Tá? O que é o processo de otimização? Obter a melhor solução possível, tá, para o meu conjunto de dados, ou tentar obter a melhor solução possível. Tá? Só que nem sempre, tá, é possível obter a melhor solução para um determinado problema, tá? Dado o número de variáveis envolvidas no problema e dada a quantidade de possíveis valores que estas variáveis possam assumir. Tá? Por exemplo, eu tenho, não fora um pouquinho do sistema de apoio a tomar decisão, mas só para enfatizar, tem um algoritmo que você precisa, no caso que eu trabalho com aprendizado baseado em textos, eu tenho que inferir qual que é o peso de cada termo para cada uma das classes, utilizando um modelo de otimização de forma que, dado um novo texto, eu quero predizer qual que é a categoria do novo texto. Então, para cada possível termo de uma coleção, eu tenho 5 valores que eu tenho que setar, que eu tenho que definir para eles. Então, se pegar uma coleção com 50 mil termos, que não é nada incomum, eu tenho 50 vezes, se a minha classe, se a minha coleção tiver 5 categorias, para chutar bem baixo, eu tenho 250 mil valores para inferir. E para cada um desses possíveis 250 mil valores, eu posso definir qualquer valor numérico. Então, olha o trampo que dá se eu for fazer um for na mão, se eu for fazer setar isso na mão, né? Ou se eu for fazer por for, analisar todas as possíveis combinações que eu possa ter para um problema para definir qual que é o melhor conjunto de parâmetros, tá? Na prática é inviável, tá? Então, além de eu tentar, e eu não conseguiria obter eu só conseguiria obter a solução ótima nesse caso se eu conseguisse analisar todas as possíveis combinações de valores para os termos, tá? Então, em alguns problemas não dá para se obter a solução ótima, então a gente precisa de algumas técnicas, tá? Que não vão obter a solução ótima, mas irão viabilizar a obtenção de uma solução próxima da ótima, uma solução razoável, considerável, mas dentro de um limite de tempo. Tá? Então, nós temos aí tanto a abordagem otimizadora, que é aquela que se eu tenho condição eu vou encontrar a melhor solução possível, tá? E eu tenho as outras abordagens que vão tentar se aproximar da solução ótima, tá? De alguma maneira, em um período de tempo mais viável. Então, no caso da solução ótima, a gente vai obtê-la por meio de abordagens otimizadoras ou por meio de um modelo otimizador que vai visar encontrar a melhor solução. Tá? Aqui tem um exemplo. Tá? A Coca-Cola usa otimização para programar e fazer rotas de cerca de 10 mil caminhões usados para entregar os seus refrigerantes, ou seja, quais eram as melhores rotas para os caminhões, e com isso ela consegue economizar anualmente 30 milhões de dólares. Tá? A Deere Company, fabricante de veículos comerciais, aumentou o valor de acionistas em mais de 100 milhões anuais, utilizando a otimização para minimizar os níveis de estoque e aumentar a satisfação do consumidor, porque para estocar produtos você precisa ter galpão, você precisa ter vigia, você precisa ter uma série de cuidados que acabam inferindo em custo, mas também você não pode dever produto para o cliente. O cliente quiser comprar alguma coisa e não ter aquele produto em estoque, demorar, ter que produzir e etc. Tá? Então, modelo otimizador também para fazer gerenciamento de estoque. Tá?
Bom, além do modelo otimizador, a gente tem os modelos satisfatórios, tá? É aquele que vai tentar encontrar uma boa solução para o seu problema, mas é inviável fazer uma análise combinatória, analisar todas as possíveis possibilidades, porque pode levar anos para isso, tá? Então, o modelo satisfatório, ele é geralmente usado quando modelar apropriadamente um problema para se conseguir a solução ótima, tá? É difícil ou inviável, tá? Então, esses modelos satisfatórios, eles não vão considerar todas as possibilidades, mas sim um subconjunto dessas possibilidades, tá? Inclusive num processo meio que a gente chama de busca local, dado algumas possíveis soluções que você seta, como que eu posso tentar evoluir essa solução trocando alguns valores, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei exemplo, considerar a decisão de escolher um local para uma nova fábrica industrial. Então, para encontrar uma localização ótima, ideal, eu tenho que considerar todas as possíveis cidades dos Estados Unidos, analisar todos os custos ou inferir custos de mão de obra. Eu posso ter que analisar também custos de transporte, ou seja, tem que fazer várias análises envolvidas aí. E nesse caso aí, eu posso não somente limitar o meu problema no sentido de, vamos analisar só 5, 10 cidades, etc., para ficar mais rápido. Obviamente, não pode ser que eu desconsidero nessa abordagem uma cidade que teria o menor custo possível, mas tá, eu consegui reduzir drasticamente o meu problema de forma a viabilizar. Tá? Ou ainda, naquele meu problema complexo que eu falei para vocês, né? Pode ser dos textos, ou pode ser daquele que eu citei como exemplo, que eu tenho que comprar as passagens lá para os funcionários. Em vez de eu analisar todas as possíveis combinações, eu falo, eu vou começar com essa solução. Todo mundo sai no horário X, Y, Z. O que acontece se eu trocar só um voo de cada pessoa? Bom, a hora que eu troquei o voo dessa pessoa, eu já consegui diminuir o custo. Então, beleza. É isso que eu vou considerar. Agora eu vou trocar o voo de outra pessoa e ver se eu consigo diminuir. Qual voo que se eu trocar agora eu diminuo? Se trocar o voo do fulaninho vai diminuir também. Então você vai fazendo algumas pequenas trocas, você não vai acabar analisando todas as possíveis possibilidades, trocas, etc. Mas você vai conseguir obter uma solução satisfatória também, tá? E aí, por fim, a solução heurística, que cai naquela questão de regras mais pontuais e etc., ou mais simples, ou decisões mais simples de serem tomadas, tá? Que são orientações, regras ou procedimentos geral que alguém já sabe que dá uma boa solução. Tá? Então, por exemplo, pedir um suprimento de determinado item de estoque para 4 meses, quando o nível de estoque cai para menos de 20 unidades. Tá? É menos elegante, tá? É menos, vamos dizer assim, matemático, é mais na intuição, mas isso não significa que necessariamente deixa de ser bom, mas como a gente viu, é para alguns problemas bem simples e bem definidos já na empresa, ok? Bom, aqui uma outra figurinha também de um processo de SAD, tá? Mas é de uma maneira diferente, mas quase querendo dizer a mesma coisa que a outra figura, tá? Mas com alguns passos, tá? Embutido que na nossa figura só tem a comunicação dos dados, mas aqui além dos dados a gente tem alguns passos legais também, onde que para a gente elaborar o nosso SAD e utilizar o SAD, tá? A gente vai ter que definir o problema, fala, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é fazer recomendação. O que eu posso utilizar para fazer recomendação? Clustering é regra de associação? Então, beleza, tá? Então, meu objetivo é fazer associação e eu vou utilizar, vamos supor que a gente definiu, regra de associação. Beleza, mas para fazer associação, eu preciso ter dos dados. Onde que eu vou coletar esses dados? Onde que eles estão? Tá? É só da fonte interna? Eu consigo pegar de fonte externa também, etc. Então, a gente vai definir todo o problema. Uma vez que a gente já tem definido as bases, o que a gente vai utilizar, a gente vai para a fase de seleção, onde a gente vai, de fato, aplicar o modelo. Tá? Lembrando que esses modelos, eles possuem parâmetros, tá? Então não necessariamente é só rodar o modelo. Não, tem que ter alguma configuração e diferentes configurações podem gerar diferentes resultados, assim como, tá? Eu posso ter uma
família de algoritmos que eu posso utilizar dentro de uma tarefa. Então, por exemplo, problema de classificação. Eu posso utilizar algoritmos baseados em árvore, que só aí já tem uns 50, posso utilizar algoritmo baseado em regra, que tem mais uns 15, eu posso utilizar redes neurais, que aí eu posso variar a arquitetura pra caramba de redes neurais, etc. Ou seja, eu tenho vários algoritmos que eu posso aplicar para o problema. Qual deles é o melhor? Tá? Eu preciso de alguma forma avaliar e escolher qual deles vai ser o melhor para a prática. Então aí vem a parte da escolha da solução, tá? E aí, de fato, uma vez que a gente viu qual que é a melhor solução, a gente vai implementar esta solução para trabalhar no nosso SAD, tá? E caso haja algum problema, os resultados não estejam sendo satisfatórios, etc., depois a gente pode revisar todo esse processo, mudar a base de dados, mudar inclusive os objetivos, você falar, esse negócio que não vai virar nada, etc. Enfim, para todos esses, utilizar outros algoritmos, outros parâmetros, etc. Todo esse processo ele pode ser revisto em caso de insucesso. Tá? Essa, na verdade, já pular da figura. Essa seria uma outra forma, né, que a gente tem da base de dados, né, tanto vindo interna e externa, do gerenciador de modelos, da base de conhecimento que a gente vai obter através dos dados e dos modelos e a nossa interface aqui com o usuário. Está bastante parecido com aquela primeira figurinha. Tá? E aqui, pessoal, para encerrar a disciplina, para quem tiver curiosidade, né, uma definição da Wikipedia mesmo sobre SAD. Né? Eu já tinha tirado esse Electronic and Commerce. É só atualizar aqui meu slide. Tá. Eu deixei dois periódicos aqui bem famosos na área de suporte a tomada de decisão, que é o Decision Support Systems, Knowledge Based Systems. Então, para quem gosta de estar atualizado com técnicas para suporte à tomada de decisão que os pesquisadores estão fazendo atualmente, já fizeram no passado. Então, são dois periódicos bem legais, são científicos, tá? Acadêmicos / científicos, mas é legal, tem aplicações bem legais, bem interessantes. Mais alguns outros materiais complementares aqui com relação ao sistema de apoio a tomar decisão, definições, etc. Mas de um outro site que eu achei bem interessante. Extract, Transform e Loads, que trata de como fazer a união de um processo, né, quando eu estou juntando dados de diversas fontes. Acho que vocês já viram isso em STI, mas de qualquer forma deixei o material complementar. E aqui, dois vídeos, tá, do Nerdologia, que eu acho muito interessantes, que tratam, tá, do processo da análise de dados, obtenção de conhecimentos a partir do dado e quais as aplicações que eu posso ter com isso, que é tanto Big Data quanto a ciência de dados. Tá? Eu recomendo muito que todo esse material complementar, pelo menos esses dois vídeos aí, vocês vejam. Tá? Então tá aqui com o material complementar. Deixei mais algumas outras reportagens aqui para quem tiver curiosidade dos ganhos e benefícios, tá, que você pode ter utilizando sistema de apoio à decisão. Tá? Inclusive, esta última aqui, que eu acho bastante interessante, o título, tá, que ele fala que o bem mais precioso, o recurso mais precioso do mundo, não é mais o petróleo, agora são os dados. Tá? Eu já vi outras reportagens também que falavam Data is the new oil, tá? Os dados são o novo petróleo, porque é isso que está fazendo as empresas lugar, tá? A extração de conhecimento dos dados para tudo aquilo ali, tá? Que a gente viu lá, minimizar custos, aumentar lucros, vantagens competitivas e tudo mais que um sistema de SAD pode nos proporcionar, beleza? E como sempre, não menos importante, a imagem do dia ao final de cada dia. Nesse caso aqui, a ilustração de um SAD para dados médicos, que pode ter também SAD médico, tá? Você pode colocar os sintomas e ele fazer uma recomendação, tá? Uma predição de qual é o sintoma do paciente, pode auxiliar no diagnóstico médico também. Beleza, pessoal? Então é isso e até a próxima aula.